Será que o live action de Turma da Mônica realmente deu certo? Hey pessoal, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Turma da Mônica Laços, o live action da Turma da Mônica. Eu já começo dizendo que o filme tem muitas referências à graphic novel de Vitor e Luca Faggi, que escreveram Laços no caso, e também tem muitas referências aos gibis do Maurício de Souza. Então assim, ele é um banquete de referência para qualquer pessoa. A premissa é bem simples, é mais ou menos assim. O Floquinho, o cachorro verde do Cebolinha, some e o Cebolinha fica muito preocupado. E com isso, então, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali se juntam para ir atrás desse cãozinho e apesar dos esforços deles, os adultos não acreditam e acabam não dando bola pro que eles estão falando. E como eles estão, muito preocupados com o destino desse animalzinho que é precioso pro Cebolinha, os quatro decidem ir numa aventura sozinho pra achar o Floquinho, mas essa aventura reserva alguns perigos e também muitas aventuras no meio disso, porque eles vão se encontrar na floresta, eles vão ter que combater um vilão no final do filme. E o filme também tem algumas referências muito bem incluídas, que em alguns momentos não impactam na trama central, mas ao mesmo tempo elas agradam o espectador que lê os gibis, por exemplo, como por exemplo o Horácio e também o nosso Stanley brasileiro, o Maurício de Souza, aparece em um dos momentos. Gente, foi incrível quando ele apareceu, o cinema aplaudiu, porque ele é um ícone, né? E mesmo que essas referências não tenham sido realmente o destaque do filme, elas só foram pontos ali pra gente se recordar algumas coisas. O Daniel Rezende, que é o diretor, conseguiu conduzir esse filme de uma maneira tão fluida e tão dinâmica ao mesmo tempo, que a gente vê que vai agradar não só as crianças que são o público-alvo desse filme, mas também os pais, que provavelmente em alguns momentos vão chorar só de lembrar da infância ou lembrar da época que lia o gibi, porque muitas pessoas foram alfabetizadas lendo os gibis Turma da Mônica, e chegar na tela do cinema e ver esse live action acontecer é magnífico. E agora o cachorrinho não consegue me pegar. Sabe aquele seu amigo que é meio geninho, um pouquinho arrogante e extremamente carismático? Esse é o Cebolinha. E o Kevin tá ali, ó. E eu não tenho como não mencionar o elenco infantil, que, gente, teve uma desenvoltura tão boa no filme, e muito disso foi por conta do que o Daniel Rezende fez. Ele falou numa coletiva de imprensa, numa pergunta que eu fiz, sobre como que ele desenvolveu esse roteiro, e ele respondeu mais ou menos assim: não deixei os atores lerem os roteiros, eu simplesmente não entreguei o roteiro pra eles e deixei eles continuarem as cenas com algumas falas que a gente foi dando no decorrer do tempo. Então as coisas ficariam mais fluidas, eles não ficariam robotizados. Ele ainda complementou falando que ele deu só o roteiro pro pessoal adulto e também que algumas cenas, por exemplo, de choro, que o elenco estava reunido, eles choravam muito e não era pra acontecer isso, porque atrapalhava em alguns momentos, mas as cenas eram tão tocantes que até a própria equipe e elenco sentia isso no decorrer das filmagens. E Daniel, tudo isso deu certo, parabéns, porque realmente o filme ficou tocante e eu acho que é um ponto a se destacar. Sabe aquela sua amiga que é forte, empoderada e extremamente amável? Essa é a Mônica. E não tem como não falar das crianças sem mencionar o talento delas. Então assim, a Julia Benidi, que interpreta a Mônica, ela é incrível, ela transpõe sentimentos ao mesmo tempo que ela se mostra durona, então ela é uma rocha, mas a gente vê que o desenvolvimento da Mônica é sempre aquele mesmo desenvolvimento que a gente começa a ter a personagem sendo um pouco mais durona com Cebolinha, mas depois ela mostra sentimentos por ele. A gente sempre soube que isso acontecia, mas eles nunca foram explorados. E aqui no filme a gente tem uma coisa mais ou menos ali sendo explorada, claro que de uma forma superficial, mas é bem divertido ver isso, uma coisa que a gente já viu faz muito tempo, mas que nunca foi aprofundado. Já o Kevin Vitiato é o Cebolinha nato, né? Ele não precisa fazer muito para ser o Cebolinha, mas, gente, o destaque vai para ele aqui nesse momento, porque ele teve que enrolar a língua totalmente para falar leilado, e assim leilado é muito difícil de falar, porque você começa a enrolar as palavras
Então, ponto positivo pra ele também. Já a Laura Rosel é incrível, simples e também carismática. Ela tem uma história muito engraçada no set que o Kevin contou pra gente, que todo mundo tinha 4 ou 5 figurinos, já a Laura tinha 8. E ele logo já respondeu, ele falou assim, tipo, a Laura ia toda hora comer Nutella lá no set, então ela sujava o figurino toda vez e a Nutella sempre escorria no figurino dela e ela falou assim no final, gente, eu sou a vítima aqui, a Nutella aqui é a criminosa. E, tipo, eles são incríveis. Enquanto o Gabriel Moreira, pra finalizar, é um alívio cômico do filme como Cascão. E eu acho que a gente podia ter mais filmes como esse pra desenvolver melhor esses personagens. Que eu achei que mesmo ficando um pouco superficial e eu quisesse mostrar os laços entre eles, que foi uma história de laços, foi uma história de mostrar quem esses personagens eram, ao mesmo tempo unir eles ali, a gente não teve desenvolvimento central de cada personagem. Mas mesmo assim eu acho que foi um filme digno pra guardar na memória. Coisa mais chata do que ser normal. Já no elenco adulto a gente teve a presença ilustre de Rodrigo Santoro como Louco, o personagem ali que é bem enigmático porque ele só aparece sempre pro Cebolinha. Ninguém nunca explicou isso, as pessoas acham que é uma criação da imaginação dele e eu não quero me aprofundar nesse assunto porque se nem o Maurício de Souza quer, porque eu gostaria. E uma coisa interessante é que o Kevin, que interpreta Cebolinha, falou que essa foi uma das cenas mais difíceis de ser gravada, até porque essa cena é muito complexa, são muitas palavras, são muitos dizeres ali que o Rodrigo Santoro fala e o Kevin tem que condizer com o que está acontecendo no momento. Então esse momento foi o único que ele leu o roteiro no filme inteiro, porque realmente a cena foi complexa de ser gravada. E ele falou assim, mesmo sendo difícil, eu adorei gravar essa cena com o Rodrigo. Pra finalizar, a ambientação do bairro do Limoeiro e o roteiro escrito por Thiago Dottori são excepcionais e conseguem complementar toda essa trama ao mesmo tempo que eles mostram uma coisa temporal e que vai não só agradar, como eu já disse, as crianças, mas também vai fazer os pais provavelmente chorarem em alguns momentos. A gente tem que ir atrás dele. Uma aventura do tamanho dessa amizade. Todos juntos transformam em Turma da Mônica Laços. E claro, ele tem alguns erros ali no meio e eu não sou totalmente público-alvo. Mas gente, eu não sou público-alvo e amei o filme, então eu aposto que vocês vão gostar também. Na coletiva de imprensa, o diretor Daniel Rezende já confirmou que o segundo filme está em desenvolvimento. Então já fiquem alegres aí, vão no cinema conferir, dá bastante bilheteria pro filme pra gente realmente ter uma continuação. Me contem o que vocês gostaram sobre o filme, me contem aí o que vocês têm a esperar sobre esse filme se vocês ainda não assistiram. E escreve tudo lá no comentário. Dá um like que ajuda muito, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau!